Bom, galera, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, pessoal da turma da Abadeus Criciúma e os 5 polos também do Espírito Santo. Hoje nós temos aqui o Giuliano Kogo, que é um parceiro nosso de longa data, assim como tantos outros que vocês já tiveram contato através dos nossos webinars, e ele vem trazer o tema de branding, né, que é ali uma dúvida que eu sei que muitos aqui têm, que estão aí nesse momento de fazer a construção, né, do seu branding, e às vezes perguntam, não para mim, mas principalmente para os assistentes de polo, né, com relação a isso. Então, a gente trouxe o Juliano para estar conversando um pouquinho com vocês sobre esse assunto de branding, aquele mesmo esquema. Vou passar a palavra para ele, ele vai tocar ali, vai fazer a apresentação dele, e no final a gente abre, então, para as dúvidas, né, havendo tempo ali. Então, se quiserem também mandar no chat algum comentário, né, acerca do assunto para o projeto de vocês, ou alguma dúvida que surgir ao longo da apresentação, coloquem no chat, no final a gente abre esse espaço aí para as perguntas, tá bom? Juliano, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu passo a palavra para você, que precisar, estou aqui. Tá contigo. Show de bola. Obrigado, Val. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer quem está aqui fazendo esse esforço extra de terceiro turno, como a gente diz, né? Que é o olhar de poder estar fazendo um pouquinho e às vezes um pocão acima da média, e já é o que vai fazer a diferença para os projetos de vocês. A gente entende o quanto é pesado esse dia a dia de trabalhar de manhã, trabalho de tarde, estar aqui depois das 18h30 fazendo esse esforço. É aquela coisa que vai buscar sair da média. A gente entende que a média é igual mediano, mediano igual medíocre, e queira ou não queira, a gente não quer ser medíocre, né? A gente não quer que nossos projetos sejam medíocres, e só que consegue isso quem está a fim de dar esse gazinho, um pouquinho a mais, às vezes um pocão a mais. Estava comentando com a Val, hoje eu estou fora do meu habitat normal. Eu hoje moro em Florianópolis, estou hoje em Caxias, conduzindo um hackathon com o CDL daqui de Caxias e o Sebrae. Então, eu passei o dia todo mentorando o pessoal. É uma metodologia muito semelhante ao Startup Weekend, From Zero to Hero, do zero ao herói. Então, hoje a gente está finalizando aí a montagem da problema-solução. Eu estava com a galera desde cedinho, cheguei aqui no hotel, descansei um pouco para poder estar aqui com vocês também, dando esse gás, porque entendo que quem está aqui é porque está a fim de fazer a coisa acontecer. Então, quero só trazer para vocês um primeiro alinhamento básico, de que vocês já devem estar acostumados com o uso das ferramentas. A pandemia nos fez ficar expert em algumas coisas que não eram anteriormente, né? Mas só para a gente ter esse alinhamento, a Val falou para vocês, estou com um meu iPad ligado aqui do lado para ver o chat. Então, quando eu compartilhar minha tela com vocês, eu não vou conseguir ver o chat, mas ao mesmo tempo eu consigo ver vocês teclando aqui do lado, então eu consigo responder. E o Zoom nos possibilita algo lá embaixo na barrinha status. Vocês vão perceber que tem um dos ícones, tem um emoticons, que é uma carinha sorrindo, está escrito ali Reactions. Essa lógica do virtual nos diz que quando a gente fala dois ao mesmo tempo, nem escuta. No presencial até a gente consegue escutar, mas no digital a gente dificilmente consegue ter essa definição das vozes de quem está falando. Então, o Reactions nos ajuda, além da questão de pedir a fala, nas comunicações, vocês clicarem ali e falar, olha aqui no meu cantinho, tem um joinha. Quando eu falar alguma coisa ruim, vocês podem colocar lá, não gostei, ou tá espantado, tô com alguma coisa que, cara, curti aquilo que foi falado, tá aqui o coraçãozinho, ajuda a gente a interagir em termos digitais, é uma maneira de simular o humano, mas percebam, ó, ela vai sumiu, sozinha. Tem uma bem de baixo que está lá, se vocês estão com o Zoom em português, está levantar a mão, se está no inglês, está raise hand, aí levantou a mãozinha e pum, eu vim para o canto da tela. Eu já sei quem pediu a fala, sei quem pediu para falar, para alguma dúvida. Então, se alguém levantar na sequência, eu já sei que vai ficar montar essa ordem de sequência. Quem teve na escola antigamente sabe que era assim que a gente fazia, como faziam os antigos fenícios. A gente levantava a mão para pedir a ordem de fala, e à medida que, se eu tirei a dúvida e consegui, eventualmente,
sanar a dúvida de vocês, vocês precisam voltar lá e clicar no baixar a mão, da lower hand, pum, sai dali. Então, eu sei que foi sanada a dúvida. Então, fique bem à vontade de pedir o seu local de fala e eu vou dar espaço para todo mundo, mas, ao mesmo tempo, também estou ligado aqui no chat para poder dar esse feedback para vocês. Uma coisa que eu gostaria de pedir a todos, quase como também uma questão da etiqueta do digital. Val, Alziro e Wilson, gratidão por estar com as câmeras abertas aí. Edson, Kelly, Valdir, Liliane, Fernanda, Diego, Letícia, Cristiane, Jeff, Kênia, Adriana, Elia, Aline, Breno, por favor, se puderem abrir a câmera, agradeço muito. Faz toda a diferença para a gente também que está aqui, sentir o olhar, a carinha de vocês aí, independente de estar, todo mundo está cansado, está em casa, tá, não tem problema, fiquem tranquilo, vai passar gato, vai passar criança, eu hoje estou fora do meu ambiente, então não vai entrar meu cachorro latindo aqui hoje, mas é bom enxergar vocês mesmo, um feedback que ajuda a gente a entender se está no caminho certo. Obrigado, Liliane, seja bem-vinda. Então, Breno, Elisângela, Gustavo, se conseguirem abrir câmera, a gente agradece muito aqui, que é um momento essa interação é um combustível para a gente também, que a gente está, como vocês também estamos cansados, e a gente enxergar o olhinho de vocês, dá aquele gás para a gente chegar até o fim hoje. Então, gratidão quem conseguiu abrir aí. Então, bora lá falar desse tema, e ele é, ao mesmo tempo, tão cativante e, ao mesmo tempo, tão... Trago uma palavrinha para vocês aqui que é importante, esblifes. O que é o esblife? Esblife é aquela palavrinha que a gente fala quando as palavras não fazem sentido. A gente traz um termo técnico e, dependendo do conhecimento de quem está falando, vai ecoar lá com pouco repertório, vai fazer aquele boom na cabeça da gente e vai ficar aquele eco de... Será que eu entendi? Vai ficar o loading ali, aquela palavra que a gente chama Kinder Ovo, que não sabe muito bem o que tem dentro. Antigamente a gente dizia aquela palavra grávida, hoje em dia tem ultrassom, então a gente já sabe o que tem dentro, mas o Kinder Ovo a gente não sabe, a gente tem que abrir o Kinder Ovo. Então, a gente evitar essas palavras que são de interpretação dúbia ou não tão comum, ou, ao mesmo tempo, trazer o nosso entendimento para as palavras. Vou trazer tentar o máximo possível falar numa linguagem que seja acessível. Então, sempre que eu falar uma palavra que para vocês não fizer sentido, coloquem aqui no chat. A Lia colocou que está no computador aqui. Beleza, Lia, entendido então. Tá, gratidão pelo feedback aqui, assim, câmera. Então, é uma área, vocês estão nesse momento de empreendendo nesse novo modelo de startups, entendo que o startupês é por si só, um vocabulário novo. Então, a gente fala muita coisa no inglês, pressupondo que o outro lado entende, mas eu entendo que muito, para a gente que está mesmo na área há um tempo, tem muita palavrinha ali que agrada, que é esblífico. Então, fiquem bem à vontade de perguntar, se eventualmente a gente passar essa sinaleirinha, porque é um dos pontos básicos da comunicação da gente. Comunicação só acontece quando o outro lado entende. Se o outro lado não entendeu, é sempre culpa nossa que estamos emitindo, porque é uma questão de entender que o repertório do outro lado precisa ser respeitado, e isso vale para tudo. Já estou falando aqui de branding também, que a gente precisa comunicar de uma maneira que o nosso cliente entende, se ele entenda. Se ele não entendeu, nunca é culpa dele, sempre é culpa nossa que estamos emitindo errado, de uma maneira em que ele não está entendendo. Então, esse eco é importante a gente fazer. Bora lá, então. Vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês me digam se está aparecendo tudo direitinho aí. E se está na tela... Estamos vendo a sua tela compartilhada. Já estão vendo? Joia. A hora que estiver Oi. aparecendo aí uma maçãzinha vermelha Sim, das AV, me avisem. Show de bola. Então, é isso aí mesmo. bora lá. Começo me apresentando um pouquinho. Quem teve na semana passada na palestra de naming, talvez já vai ouvir a missa de novo, peço desculpas, mas acredito que os grupos são diferentes, então... Name eles vão ter mais para o final do mês, Juliana, eles ainda não tiveram. Tá, show. Então, quero trazer para vocês aqui um pouquinho, falar de mim, só para vocês entenderem um pouquinho do meu repertório. Minha mãe disse para mim perder a vergonha, e meu nome é Giuliano mesmo, a mãozinha italiana ali não está por acaso, é Giuliano Cogo. Sofri muito bullying na infância,
Primeira série primária, eu quis trocar de nome, fiz abaixo-assinado, era Guilherme, ninguém acertava, eu fiquei puto. Fiz abaixo-assinado, minha mãe foi lá, não é Giuliano, entende? Hoje eu estou em Caxias do Sul, que é uma cidade italiana na essência, e quando eu falei isso, o pessoal fala, não, mas aqui Giuliano é comum, relativamente comum. Eu sou um empreendedor e estou na área, tenho CNPJ criativo há 26 anos, e eu empreendo há perto de 30. Sou formado, tenho bacharelado em design, fiz vestibular para comunicação visual, fiz toda a minha faculdade, fiz como bacharelado de desenho industrial, entrei em comunicação visual e o curso mudou para desenho industrial, toda na mão. Eu sou ainda da área jurássica, pré-computador, e tive acesso ao computador no final da faculdade. Então, meu bacharelado é design, e depois que eu fui para as áreas de gestão, fiz uma pós em branding, uma pós em gestão estratégica de marcas, que era o chamado branding antigamente. Eu fiz na época que ainda não era chamado de branding. Então, fiz isso em 2006. Depois eu fui para fazer especializações que foram complementar o que eu uso na prática, a parte de gestão empresarial, design estratégico, que é uma metodologia bem nova, e a parte de design de serviços, que é o que se chama hoje de design de experiência, jornada do cliente. Então, tudo colabora com um olhar de design mais gestão, de certa maneira. Então, eu tenho essa experiência na prática, eu sou um cara da prática. A minha empresa, ela trabalha posicionando e reposicionando marcas, é o que a gente faz, e usa como uma das ferramentas o olhar de gestão de marcas. Sou um apaixonado por fazer o que a gente está fazendo aqui, colaborar com gente que está a fim de fazer a coisa acontecer. De alguma maneira, aprender com vocês também muito, sempre eu aprendo muito mais que eu ensino. Estou na docência, sou professor na graduação e na pós-graduação atualmente, mas o meu ganha-pão é da prática. Eu gosto de jogar, gosto de estar na arena. Realmente é onde eu aprendo e procuro trazer para vocês um pouquinho do que a gente vai compartilhar aqui. Nosso desafio hoje, então, é de entender um pouco sobre o que é esta palavrinha tão falada, mas às vezes difícil da gente entender o que ela quer dizer. Quem gostaria de dar sua definição? E peço para ir a sua mesmo, não olhar no Google. Aquilo que para vocês faz sentido. O que para vocês esta palavra comunica ou quer dizer? Se alguém quiser abrir câmera ou até colocar aqui no chat, eu leio a definição que vocês trouxerem. Por que vocês faz sentido? Se vocês tivessem que explicar, sempre brinco aqui, a metáfora é, se eu tivesse que falar para minha avó o que é branding, como é que eu explicaria? Mesmo que a minha avó seja falecida, eu fiz esse exercício quando ela era viva ainda, e eu procurei comunicação da nossa marca, a Elisângela colocou, o Breno colocou a identidade visual. Quem mais quer colocar sua... Pensem aqui, é um ambiente controlado, não tem certo ou errado, e não tem pergunta nem colocação burra. Burra é a dúvida, burra é não tentar. Posicionamento no mercado, o Valdir colocou. O Newton, me tornar conhecido no mercado. Show. Alguém mais quer arriscar? Autoridade da marca. Uhum. Ainda não assimilei esse vocabulário empreendedor em inglês. Boa, Thiago. Para isso que a gente está aqui tentando trazer mais familiaridade para vocês. Boa, então, posso dizer que, de certa maneira, todos estão certos em partes. Ele contempla todas partes disso, de certa maneira. Dá para dizer que a gente pode colocar isso num saco e mexer, está tudo ali junto. Sempre vem na cabeça que é uma estratégia de como comunicar sua marca de forma. A pose está no computador do filho Thiago, tá? Beleza. Então, ok. Eu acho que a melhor maneira, sempre que eu entendo que a gente pode entender um conceito, é a gente entendendo na prática. Eu acho que a teoria é uma maneira que a gente tenta explicar aquilo que muitas vezes a gente sente, e quando a gente sente, às vezes a gente não consegue traduzir muito em palavras. O branding tem muito disso. A gente sente, mas a gente vive, mas talvez a gente não saiba falar.
Então, vamos começar com uma brincadeira aqui, que eu quero que vocês usem o chat para me ajudar a isso. Quanto que vale, com as informações que vocês têm, tá? É, é pixels, é uma foto somente, mas de acordo, se vocês tivessem que agora tomar um partido e tomar uma decisão de quanto vocês diriam que vale isto. E aqui não dá para dizer depende, não, com a informação que vocês têm, simplesmente com o que vocês têm. Se tivesse que fazer, dar um chute, dar fazer uma aposta, quanto que vale esse anel? Newton, 200K. Quem mais arrisca? E aqui não tem certo e errado, né? Quanto que vale para vocês? Por isso essa dinâmica é importante. Quanto que vale para cada um de vocês tem a sua formação de preço, de certa maneira. 200 colocou o Diego Letícia. Quanto vale? Aqui a palavra, o enunciado é bem... quanto vale esse anel? O Edson, sem informação, para mim, não vale. Então, tendo simplesmente a foto, Edson, tu não vale nada. Ok. Quem mais? Nada, eles não estão à venda. O Breno colocou. O Gustavo colocou para uma noiva, vale muito. Vocês estão percebendo que está vindo percepções bem peculiares, bem distintas. Ó, de 200K para 800 pilotos, 800 reais. Então, olha o que é o range de preço, olha o que é intervalo de elasticidade de preço que vocês estão colocando. Extremamente rico isso. 3.000 reais colocou ali. Deixa eu só dar um toque aqui para... Deixa eu só ver aqui quem é que tá. Rose, se tu clicar nos 3 pontinhos que aparecem ao lado da tua foto, tu vai ver que tem um dos itens lá que é rename, renomear. Então, aí tu pode colocar teu nome certinho, o nome que tu quer colocar ali, aí fica mais fácil de identificar aqui. Tiago colocou para precificar, preciso saber se é pedra natural, sintética, qual a liga de metal usada, o nome do designer. Tiago, o meu desafio é exatamente esse. Tu não tem essas informações. Quanto que vale para ti com as informações que tu tem? Esse é o desafio. É uma questão de eu preciso me posicionar, dar um preço para isso que eu estou vendo na tela com as informações que eu tenho. Ou sem as informações que eu gostaria de ter? Sim, sem as informações que tu gostaria de ter. É simplesmente com as informações que tu tem. Cecília, pela foto não dá para saber o tamanho, se é verdadeiro. Exatamente. Essa é a charada. Quanto vale? É isso que eu estou pedindo para vocês. Se posicionem. Quanto vale? Digam quanto que para vocês vale com os elementos que vocês têm. Com a dúvida que vocês têm. Esse friozinho que dá na barriga, eu vou ter que preciso dar um preço, preciso me posicionar. O jogar uma pergunta de volta não foi dado para vocês essa possibilidade. Foi simplesmente dada a possibilidade de quanto vale. Essa é a pergunta, simples assim. É apenas uma foto. O Breno colocou, eu não pagaria nem um centavo nessa foto. Ok. O valor é mais importante que o preço, concordo. Mas quanto vale para ti esse anel? Então, eu vou insistir com isso um pouquinho mais. Quero tirar de quem não está se posicionando. Eu estou pedindo quanto vale? Tu tem que comprar, Kênia. Se fosse comprar esse anel, quanto vale para ti, com a informação que tu tem? R$ 59,90, boa. É quanto eu acho que vale, não quanto custa. Então, exato, Elisângela, quanto tu acha que vale? A Liliane, vale pedido de casamento, olha. Vocês têm que rir com isso, que legal. Show. Tá de bom tamanho. A gente conseguiu chegar no ponto de vocês entenderem quanto isto é extremamente pessoal. R$ 1.500 colocou a Elisângela aqui. Vou fazer essa pergunta com uma outra informação, tá? Quanto que vale esse anel na Nika? Por favor, se posicionem agora. Quanto que ele vale aqui?
Ó, 1.200, 350, 140, kkk, 420. Ok. Um sorriso. O lugar não é atrativo. Mas mesmo assim, ele atrela, provavelmente vocês olhando para esse lugar, vocês conseguem atribuir um preço para este anel, neste lugar. 300 de garantia, 150 ali. O convite para pipoca é sem filme. Boa, Rose. Ótimo. Leva para o shopping. Ok, já consegui ter, ó, 199 chegou a Cecília, que é para mim o que a carinha dessa loja traz em 199, para essa a percepção bate com a que eu tenho, não estou dizendo que é certo. Pode ser um brinde, tem como mensurar o valor dele sem mais dados específicos. 59,90 colocou a Aline. Show. Vamos ampliar para um outro olhar. Quanto vale esse anel na Vivara? Então, vocês estão percebendo um rim. Pô, e depende de quem o rim, né? 5.000, colocou o Newton, 3.000 a Karina, 5.000 a Elisângela. Ó, vocês percebem que a gente já deu uma acelerada, uma esquentada no valor. Meu olho esquerdo, disse a Liliane. Na Vivara, 8.000, colocou a Aline. A gente já deu uma esquentada nesse valor. Vamos dar uma esquentadinha um pouquinho mais. Quanto ele vale aqui na Gaster? 12K colocou o Newton. Ó, tá, já está subindo mais ainda o valor. 22. 12 colocou a Kênia, 22 o Newton, 12 a Elisângela, 50K o Diego Letícia. Olha só como está valorando essa nossa fotinha. O Edson não tem nem coragem, não passa nem na frente, né, Edson? A gente passa virado por outro lado. Boa. 50K colocou ali. Uhum. E agora, mais uma provocação. Não tem loja no Brasil e a gente só entra com hora marcada. Não adianta eu chegar lá e querer entrar. Quero saber quanto é que está dando. Não, velho. Tem hora marcada, teu nome está aqui. Só entra com hora marcada na Bulgari. Além de que é a questão das moedas, câmbio, etc. É daquelas lojas que a gente entende que muitos dos políticos vão lá comprar os anéis para as esposas para lavar dinheiro, né? É a loja realmente de uma Ferrari, Kenny. 200 mil dólares, não, 1 milhão e pouquinho, 200 mil de Diego e Letícia. Show. Muito bom, muito bom. Então, a brincadeira, entre aspas, era exatamente essa, 300K, Elisângela. Uhum, boa, é isso aí. É só para poder entrar, a gente tem que tomar um banho de loja para permitir o cara entrar lá dentro e não ficar olhando com áreas de a gente estar se sentindo fora do habitat, se sentindo com a roupa de praia na festa, né? Essa é uma dinâmica importante, interessante da gente fazer, para vocês perceberem que em nenhum momento a figura da esquerda mudou. Vou voltar para vocês desde o início. É o anel puro e o anel atrelado a imagens que comunicam algo. E essas imagens comunicam algo para o nosso repertório, e que é diferente para cada um de vocês. E essas imagens comunicam com algo que tem a ver com, talvez, reputação, com algo que a gente chama de imagem de marca, tecnicamente, e com algo que está atrelado a um valor que vem no inconsciente coletivo, que é diferente mesmo assim de cada um. Marca é isso. Branding é isso. E quando eu falo marca pelo ponto de vista de branding, é a marca com todos os
insights, todas as imagens, todos os inputs, tudo que vem quando a gente fala numa marca. Não é somente a marca gráfica, marca visual. Aqui eu estou falando de tudo que o nosso cérebro e a nossa percepção traz para a nossa mente como um repertório daquilo. Então, se o anel é o mesmo e a gente saiu de 1,99 a 1 milhão, quase 2 milhões de reais, entendam que tudo isso é pela percepção que a marca traz daquele objeto e, num primeiro momento, exatamente como vocês colocaram aqui, são pixels, é uma foto. Eu não sei, de que é o material, não sei do que é, e isso as informações que a gente tinha, mas o que faz a gente poder alterar a nossa percepção de valor sobre ele? É aquela marca que está atrelado, aquele conjunto de elementos que comunicaram algo para a gente. E aí posso dizer para vocês, qual a melhor estratégia? Modelo de negócio depende. Eu não posso dizer para vocês que a Nika tem uma estratégia pior que a da Bulgari. Por quê? Porque tudo tem a ver com a adequação ao modelo de negócio daquela marca específica. Se a Nika compra a 10 centavos e vende a 1,99, qual é a margem da Nika? O modelo de negócio dela está errado? Não. Se a Bulgari compra a 500 mil dólares e vende a 550, a margem da Bulgari é infinitamente menor que a da Nika. Estou fazendo uma suposição aqui. Estou só provocando vocês para vocês entenderem que o que é o modelo de negócio? Em resumo, é uma lógica para eu criar valor, entregar valor e captar valor. Nada mais que isso. É uma lógica onde eu componho todas as partes do meu negócio, e aí é entender do cliente, entender a proposta de valor que eu quero entregar, canais que eu vou me relacionar com ele, vou entregar valor para ele, os canais que eu vou me relacionar depois que ele é cliente, como que eu vou monetizar, se é venda única, venda recorrente, etc. Como que eu dou suporte para essa proposta de valor em termos de recursos e em termos de atividades-chave, quem é meus parceiros-chave que me ajudam a entregar valor. Tudo isso só serve para quê? Para eu criar valor para algum cliente, entregar valor para ele e capturar valor de volta. E esse valor não é somente dinheiro. Ele pode ser tempo, pode ser comodidade, pode ser status, pode ser aquilo que fizer sentido para o meu cliente. Então, entendo o quanto é interessante a gente se dar conta de que nenhuma das quatro é melhor do que a outra, porque a gente precisa ter acesso à estratégia daquela marca, ao modelo de negócio daquele negócio, para poder, de alguma maneira, oferir esta é melhor do que aquela, porque tem a ver com performance, tem a ver com quanto a minha marca está ajudando eu a atingir os objetivos do meu negócio. Então, uma coisa é quanto ele pode custar em termos de preço, quanto eu tenho de margem, quanto de valor percebido eu tenho. Mas muito importante a gente entender que nenhuma necessariamente é melhor do que a outra. A base é entender que o valor que vocês deram mudou por causa da percepção que vocês tiveram daquela marca, ok? Temos esse alinhamento, tá? Partindo desse pressuposto, a gente começa a avançar. Essa lógica é muito clara. Produto, serviço, a gente cria em algo que é muito tangível, que é antigo, e está cada vez mais a gente entendendo que é um olhar ainda da Revolução Industrial antiga, mas é criado numa fábrica. Marca, a gente cria num lugar de difícil acesso, e num lugar que a gente precisa entender muito, e cada vez mais, e que eu entendo, trabalhando com isso quase 30 anos, que é a maior tecnologia que a gente precisa entender. É de gente. Não tem ferramenta, não, cara, o que a gente precisa saber para entender de criar valor? É de gente, é de ser humaninho. Marca criada na cabeça do nosso cliente. Marca criada na percepção do nosso cliente. Vou trazer um exemplo prático para vocês entenderem como é que se cria isso, então, na percepção. A gente entende que teoria ela é legal, uma teoria, vocês dão um Google aí, vocês sabem, conseguem captar muito mais informação do que eu posso trazer aqui.
Eu posso trazer para vocês, talvez, exemplos da prática de como eu entendo que isso age e faz mais sentido para vocês, talvez, entenderem na vida de vocês. Só funciona se emociona. Vamos de novo. A gente, por ser humano, somos seres humanos só compram, só aprendem, só captam memória, só tem memória quando emociona. Ou seja, por mais racional que eu acredite que eu seja, eu só vou comprar, decidir se me emocionar. Eu só vou aprender se me emocionar. Ou seja, produzir memória desejada na cabeça dos nossos clientes só funciona se a gente consegue emocioná-lo. A nossa timeline da nossa vida, ela é flat. Então, essa linha que está aí representa a nossa timeline da nossa vida. Porque a gente não lembra de tudo. A gente não precisa, até porque se fosse lembrar de tudo, a gente ia enlouquecer. A gente lembra de algumas coisas na nossa vida. Então, a gente vem, num determinado momento, a gente faz alguma coisa que começa a nos emocionar. E essa coisa que começa a nos emocionar, a gente entende que ela está nos impactando naquilo que traz informação para a gente, que são os nossos sentidos. E vou fazer um exemplo bem claro para qualquer um que tenha, que eu digo que não nasceu na praia. Eu não nasci na praia, estou morando em Florianópolis agora, mas eu nasci no interior do Rio Grande do Sul. Então, eu tinha aqui no mínimo 1.200 quilômetros para ir para a praia que eu gostava. Então, era um evento. Então, eu lembro que a primeira vez que eu fui para a praia e meu pai me liberou para sair de noite, eu tinha 14 anos. E eu fui para a praia e eu conheci uma menina. E comecei a conversar com ela às 8 da noite. E eu lembro que era difícil de eu voltar para casa depois da meia-noite, mas eu voltei às 2 horas. Eu vou tomar mijada do pai, mas valeu a pena. Eu lembro, até hoje, da música que tocou, eu lembro do perfume que ela usava, eu lembro de detalhes que ela contou na conversa, essa memória foi aprofundando. Eu lembro do cheiro de várias coisas, principalmente do perfume, e entendam que isso foi impactando a minha memória em mais de um sentido. Impactar a minha memória em mais de um sentido me produziu memória, realmente. Impactar a minha percepção em mais de um sentido me produziu memória. Então, ali tinha vários sentidos sendo impactados positivamente, mas também negativamente funciona isso. Então, ali eu tenho, quando eu trago uma marca visual, é uma logomarca, ou é uma embalagem, é um ponto de venda, é uma fachada, qualquer manifestação visual de uma marca. Mas fui impactado em termos de som, música que estava tocando, o tom de voz dela. Mas isso é uma marca sonora. É o plim-plim da Globo, é o barulhinho negativo, hoje em dia cada vez mais negativo do WhatsApp, quando toca aquela porcaria, a gente fala, puta, desliga isso aqui que eu não quero saber. Então também traz emoções, atalhos. Quem passa na frente de uma loja da Anne Martin sabe tranquilamente a vários metros que estou passando na frente de uma loja de Anne Martin, eu sei o cheiro. Então, é o cheiro do café na casa da avó da gente, quando a gente chega, dá aquele arrepio de emoções que a gente sente. É o gosto da comida de vó feita no fogão a lenha, é o gosto da comida preferida, então, a marca tátil, gustativa, marca sensorial, todo mundo que tem principalmente, eu vou falar de algo que é muito, muito óbvio, se eu toco num computador de olho fechado, eu posso ter 4, 5 em cima de uma mesa, mas eu sei quanto é que eu toquei no Mac. Se eu toco num Dell, num Avaio, num Avel, eu até toco, mas eu só vou saber se eu consigo botar o dedo na marca. Só tocando por fora, eu não sei qual diferenciar qual que é. Mas se eu toco no Mac, eu sei que é um Mac. Isso é marca tátil, marca que eu consigo sentir com os dedos. Então, eu estou impactando aquele ser humano em mais de um sentido. Isto produziu memória. Isto é o branding em ação através de todas as suas ferramentas. O branding é o processo da gente impactar positivamente a nossa persona, o nosso ICP,
trazendo para o perfil do cliente ideal, e aí mais segmentado, ICP é grupo, persona é a pessoa, nos sentidos de acordo com aquilo que a gente gostaria de impactar. Ao mesmo tempo, eu me lembro da roupa que eu estava quando meu pai faleceu. Também, negativamente, a gente produz memória. Então, cuidar que isso é o entendimento de que a gente fala o que a gente pensa, mas a gente faz o que a gente sente. Vou repetir. A gente fala o que a gente pensa, mas a gente faz o que a gente sente. Então, é a emoção que vira a chave. E a gente entender que essa emoção que a gente busca impactar os nossos clientes com a nossa marca através de todos os sentidos. Então, entendendo que quando eu falo de marca, logomarca, eu estou olhando só para a parte visual, ela é uma parte do branding. Quando eu falo somente do som, é somente uma parte. Quando eu falo, cara, eu quero toda a percepção que eu trago dela é uma somatória de sentidos, e que se eu fosse colocar aqui mais um sentido, poderia ser o nosso cérebro, o nosso coração, quase que simbolizando tudo isso metaforicamente. Mas para vocês entenderem de onde vem a etimologia da palavra, ela é uma palavra da língua inglesa, e o inglês tem algumas percepções que é muito difícil de traduzir. A própria questão do design, ele pode ser substantivo ou verbo, é a coisa ou é o processo de fazer a coisa. Então, da mesma maneira que o branding, ele tem um ing no final porque ele é um verbo em ação, é um gerúndio, é um fazendo. Então, ele vem desse cara aqui, que quem já morou no campo sabe que isso é um marcador de gado. Esta metáfora vem de, então, eu colocar este ferro no fogo. E à medida que eu coloco esse ferro no fogo, ele esquenta. E ele esquenta e ele muda de cor. E à medida que ele muda de cor, ele produz calor. E quando ele produz calor, ele produz também o cheiro do ferro em brasa. E à medida que o ferro em brasa, eu pego ele e coloco no couro do boi, ele produz dor para o boi. E ele produz uma marca visual com queloide. E ele produz o cheiro do couro do boi sendo queimado. O que ele está fazendo? Ele está provocando vários sentidos. Então, tecnicamente, o branding é queimar o gado a fogo. Por quê? Porque neste ato também ele produziu uma marca visual, ele produziu calor, ele produziu cheiro, ele produziu emoções em vários sentidos. Então, a etimologia da palavra vem de um ato que resume praticamente numa metáfora esta ação de fazer o branding. Trazendo para o nosso dia a dia enquanto ser humano, é tudo aquilo que te produz atalho mental. Uma marca, aqui a gente está falando de marca. O que é marca? Marca é tudo aquilo que te marca. Realmente, assim, simples assim. Quem tem um pouquinho mais de idade viu esse cara pulando, dando esse soco no ar, um gesto é uma marca. Hoje em dia, é o Cristiano Ronaldo fazendo aquele gesto de vários esportistas depois tiveram o seu gesto, que é uma marca. Volto a dizer, o cheiro, vários cheiros, cheirinho de café é uma marca. Tem um amigo meu que é corretor imobiliário, e ele disse que mudou o jogo da venda de casas quando ele vai visitar uma casa para mostrar para um possível comprador, ele liga para a pessoa que está morando lá e diz: Dona Maria, eu vou levar uma pessoa interessada na casa, e hoje às 17h30. 17h15, a senhora passa um cafezinho e deixa servido. Não é para dar para ele, é só para sentir o cheiro. Quando ele chegar lá, ele vai sentir o cheiro, cheirinho de casa. O cheiro é extremamente marcante enquanto marca a gente. Marca como? É um atalho, vai lá para o cérebro e parece que ele toca no cérebro da gente e o nosso cérebro fala assim, pum, enche de percepções. Vem muita coisa com aquilo. Isto é marca. Um gosto é uma marca, de qualquer gosto que seja que faça sentido para vocês e que lembre muita coisa, que traga a memória de muita coisa. O barulhinho de escutar o som de chuva caindo, e ao mesmo tempo vem junto o cheiro de chuva caindo na terra, produzindo cheiro de terra molhada, é uma marca no cérebro, ele entra direto trazendo memória. E aqui, para quem também viveu a década de 70, 80, 90, o Plim Plim da Globo é uma memória muito forte de que agora entrou o comercial ou terminou o comercial, é hora de eu sair da sala ou de voltar da sala, dependendo. Textura, então eu estou usando aqui algo que
é comum de uma maneira mais tranquila, de todo mundo saber, cara, fechei os olhos, se eu passo a mão num veio de madeira, eu sei que é madeira, se eu passo a mão num pêssego, eu sei que é pêssego, se eu passo a mão em cabelo, eu sei que é cabelo, mas ao mesmo tempo as marcas se apropriam disso. Realmente volta aqui a usar o exemplo de como o branding se apropria de marcas, de texturas, marcas sensoriais, para criar uma identidade própria. Uma cor é uma marca. Hoje em dia é cada vez mais perigosa, dependendo da minha ideologia política, mas ao mesmo tempo, para que lado ela vai? Para que lado a cabeça de vocês foi quando olhou para essa cor? Foi para cá ou foi para cá? Ou não foi para nenhum desses outros, foi para uma ideologia política? Entendam como cada um vai atrelar ao seu repertório. Por isso que é importante. Comunicação só acontece quando o outro lado entende. Exatamente, Val. Aquela, quando entra, o coração já começa já dar um ataque cardíaco. A gente, nossa, quem é que morreu? Não, não quero nem ver. Isso é uma marca sonora muito bem usada, e por mais que a gente entenda que ela é um atalho para o cérebro tão grande que aquilo desperta uma série de emoções e, literalmente, é um atalho para a percepção. Então, esse atalho também é extremamente importante a gente entender. Vou repetir a frase para vocês pegarem. Comunicação só acontece quando o outro lado entende. Se o outro lado não entendeu, nunca, nunca é culpa dele. Sempre é culpa minha que emiti errado. Que eu emiti um sblirfes, ou seja, que ele não entendeu, que eu emiti algo que não faz sentido para ele, porque está fora do repertório dele, e aí, sempre numa relação, a parte mais evoluída guia a comunicação. Então, se o outro lado não entende, sempre é culpa minha que emiti errado. Um sinal, cada vez mais estão trazendo para o universo do branding, desperta N emoções, de acordo com o meu repertório, de acordo com aquela marca, entendendo que essa é uma marca que esse ano fez 50 anos. Não tem um nome oficial, a gente que é da área do design chama isso de WUSH, porque é quase que uma onomatopeia do que do desenho gráfico, é um WUSH da Nike, e vai entender, cara, mas o que quer dizer isso? Desculpa o meu francês, tá? Eu sou bem desbocado. Foda-se. O que quer dizer isso? Por quê? A simbologia, a comunicação simbólica, ela tem uma carga que a gente perdeu ao longo do tempo. Nós somos muito literais, cada vez mais rasos de significado. Mas se a gente vai olhar ao longo da história, olha o que é os orientais comunicando com ideogramas, onde um símbolo traz uma história nele. A gente, ser humano, a gente tem uma carga simbólica que a gente perdeu com a racionalidade. Se eu for perguntar para todos vocês que estão na sala hoje para trazer o que essa marca traz de conceito para vocês, eu ia ter 30, 40 definições diferentes, com certeza. Mas não tenho dúvida que elas iam, com certeza, ir no caminho daquilo que a Nike gostaria que vocês dissessem. Por quê? Eu olho para cá, cara, aqui tem velocidade, tem dinâmica. O que mais? Me ajudem aí. Eu olho para cá, tem um sorriso. Eu olho para cá, tem movimento. Eu olho para cá, tem rapidez. Tudo isso que vier na cabeça está atrelado naquilo que a Nike gostaria que a gente pensasse da marca dela. Isso é maravilhoso em termos de marca. E, ao mesmo tempo, não está dizendo nada. Não é literal. Não é um hambúrguer, se eu fosse McDonald's. Por que a marca da Nike não tem um tênis? Porque é raso. É limitante. É mirim, podendo dizer, em termos de repertório, de maturidade de marcas. Bumerangue, qualidade, conforto, perfeito, tudo isso está aqui. Mas dificilmente eu quero dizer para vocês que isso vai trazer algo que não vai ser desejado pela Nike. Então, entendo o quanto é importante a gente poder olhar para uma marca, quanto também um livro aberto de percepções, exatamente como ver as percepções de vocês quanto ao anel. Ele saiu de 1,99 para alguns milhões e, ao mesmo tempo, de, cara, é um casamento? Não, não é nada, porque é só uma imagem. Tudo isso é extremamente válido e tudo isso é humano. É de se entender que somos, cada um de nós, uma caixinha de surpresa. Para entender de marca, a gente precisa entender de percepção.
E para entender de percepção, a gente precisa aprofundar o nosso entendimento sobre valor. Vamos primeiro fracionar. Para entender de percepção, a gente tem que olhar para a tradicional figura do iceberg, você deve ter visto 450 vezes, eu vou usar ela como uma referência aqui bem importante, de que tudo que a gente vai entender do nosso cliente, da nossa persona, ele está dividido nas percepções explícitas e das percepções implícitas. E eu vou abrir elas um pouquinho mais. Quando eu falo em explícitas, é tudo aquilo que eu sei que tenho e sei falar. Eu sei que eu tenho 1,70 m. Eu sei que eu estou ficando com o cabelo branco e com a barba branca. Eu só sei que eu tenho e sei falar. Eu sei que eu não gosto de dormir até tarde. Eu sei que eu gosto de acordar. Eu sei que eu tenho. As implícitas eu divido em dois blocos. Até uma certa metade, de certa maneira, do iceberg é aquilo que eu sei que eu tenho. Mas, cara, eu não sei muito bem falar. Cara, eu sei que eu não gosto de música sertaneja, mas eu não sei muito bem falar por quê. Ah, eu sei que eu gosto muito de sushi, mas não sei muito bem, talvez, por que eu gosto. Eu sei que eu tenho, mas eu não sei muito bem falar. Eu sei que eu não gosto muito de ter determinadas coisas, mas às vezes eu não parei para olhar o suficiente para aquilo, para materializar, verbalizar em palavras. Mas eu sei que eu tenho, mas eu não sei falar muito bem. E lá embaixo, aquilo que está no ponto de sombra. Não sei que eu tenho. Por isso, também não sei falar. O quanto é importante a gente olhar para essa parte de baixo, porque é dela que normalmente vem aquilo que a gente chama, em termos de inovação, de uma inovação disruptiva. As outras nos levam, quando a gente está pensando em soluções para essas expectativas, para essas percepções, para aquilo que o cliente está nos falando que tem de dor, de ganho desejado, a gente vai estar indo numa inovação incremental. Incremental é quando está melhorando detalhes um pouquinho. E um pouquinho a cada dia, no final de vários dias de um ano, é muita coisa. Agora, a gente não pode querer inovar sempre naquilo que o cliente está nos conseguindo falar. Se a gente fosse entender aqui como uma lógica que vocês já ouviram falar isso trocentas vezes, mas nesse momento cabe muito. Se John Ford tivesse perguntado para os clientes dele lá no início dos anos 1900 o que eles queriam, eles teriam dito um cavalo mais forte ou uma charrete mais confortável. Eles não teriam dito um carro, porque o carro não existia. Eu não sei dizer, por isso eu não sei que eu tenho. A partir do momento que ele entendeu que por detrás daquilo que ele não sabia dizer estava a necessidade de transporte, eu consegui fazer algo para aquela necessidade, sem que necessariamente o cliente soubesse me dizer disso. A grande sacada que a gente precisa nesse ponto é transformar essas necessidades implícitas em necessidades explícitas através de boas perguntas, através de entendimento da matriz de valor do cliente e transformar isso em valor percebido para ele. Entender de valor é o segundo passo. Para entender de valor, a gente precisa entender aqui o que é valor para o nosso cliente. Cara, esse é o que vem de bate-pronto. É dentro da linguagem dos startupes, eu faz-me rir. É o mufunfa, como diria o Didi Mocó da época dos seus. Somente que eu sou velho. Minha esposa disse que eu sou experiente, que eu não sou velho. Quem tem mais de 50 anos lembra do Didi Mocó falando mufunfa. Dinheiro é o que move, é o que bota gasolina na máquina. É valor, sim, mas não é só ele, cara. É o que o dinheiro pode comprar. Dinheiro por si só. Estava hoje entendendo que, cara, eu posso ser o maior milionário do mundo. Se o meu dinheiro está em Bitcoin, eu vou comprar um cachorrão nesse aqui. Não consigo pagar o cachorrão. É o que o dinheiro pode comprar também. E o que isso faz sentido para cada um. Mas também, cada vez mais, é tempo. É saúde. Eu não compro saúde com dinheiro. Eu não compro tempo com dinheiro. O que é valor? Para algumas pessoas é o conforto, que é perigoso, ao mesmo tempo onde eu coloco a palavra zona atrás, zona de conforto, sempre é perigoso em termos de inovação.
Para muitas pessoas é o status. Para outras pessoas é ser reconhecidas por qualquer instância, selos de certificação, premiações específicas da área, coisas que tragam esse olhar de sim, eu fui reconhecido pelo meu trabalho, pelo meu legado. Para outros, cada vez mais, é o valor de se ter algo que eu experienciei. Aqui tem muito desse novo olhar para o consumo, que tem a ver com não ter a coisa, mas com usufruir. Eu não preciso ter um barco, eu posso ter a experiência de usufruir de um barco. Eu não preciso ter um apartamento na praia, eu posso ter a experiência de usufruir de um apartamento na praia. Então, eu estou buscando ali a experiência de passar pela experiência. Isso é valor. Muito pessoal. O que que é para cada um de vocês? Pode estar aqui, pode ser diferente, pode ser um somatório disso, é uma costura numa coxa de retalhos extremamente de vocês. Antes disso, a gente está falando aqui de explorando a percepção, falando de entender de valor e entender de percepção. Vou parar aqui só para enxergar vocês um pouquinho. Se eu trouxesse para vocês a frase, é uma provocação, da mesma maneira foi a provocação do anel. Só façam para o outro aquilo que gostariam que fizesse para vocês mesmos. Ou, se eu for dar uma conotação, inverter, uma conotação negativa, não façam para o outro aquilo que vocês que não gostariam que fizesse para vocês mesmos. Pelo ponto de vista do que a gente está falando aqui, de marca, de geração de valor para o outro, de empatia, essa frase está correta? Está certa ou está errada? Chat, por favor, se posicione. Aqui é um ambiente controlado. Está sendo filmado, mas a Val promete que não vai usar contra você, tá? A Elisângela disse que está correto. O Newton disse que está errada. Quem mais? Gente, tem mais de 2 pessoas na sala. Por favor, se posicione. Vou de novo. Se eu dissesse para vocês que pelo ponto de vista de criação de valor, geração de valor de marca para outra pessoa, só faça para o outro aquilo que gostaria que fizesse para você mesmo. Ou não faça para o outro aquilo que não gostaria que fizesse para você mesmo. O Davis colocou uma questão de ética na definição de valor. A Elisângela, eu preciso criar algo que vai ser bom para mim e para o próximo. O Davidson, a marca deve ser coerente. O Edson colocou que acha errado. Faça aos outros o que eles gostariam que fosse feito para eles. Prefiro assim, perfeito, Breno Mato Achará. Exatamente isso. Aqui eu estou trazendo isso para provocar vocês de que a gente vem com programações no nosso modelo mental, que são de crenças, que, pelo ponto de vista, muitas vezes, da moral, da ética, ela com certeza está correta. É um ponto de vista exatamente, que o David são premissas de convívio, mas que sempre a gente vai entender que, cara, se eu for olhar na essência, se eu fizer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim mesmo, eu estou olhando para o meu umbigo. Eu estou sendo egoísta. Vou dar um exemplo lá de casa. Eu adoro levar minha esposa para jantar. Ela gosta que eu cozinhe para ela. Simples assim. Eu preciso aprender a cozinhar mais, vou gastar menos e vou atingir um objetivo que é de fazer ela feliz. Se eu fizer aquilo que é bom para mim, eu vou estar olhando para o meu umbigo, não para ela. Simples assim. Então, quer dizer que a gente é implantado crenças que muitas vezes a gente traz para a nossa realidade sem questionar. E aqui eu estou pensando que estou criando valor para quem? Para o meu cliente. É para ele. É o mapa de valor para ele, não é para mim. Eu não sou meu cliente, na maioria das vezes. E a marca, exatamente como ela tem que ser coerente com a criação de valor para a persona que ela quer impactar. Proposta de valor é o encaixe entre segmento de cliente e aquilo que eu gostaria que ele percebesse de valor. Aquilo que eu entrego para ele como diferencial. Então, extremamente importante vocês entenderem isso, de que é sobre empatia, e empatia é sobre olhar não para o meu umbigo. É para olhar, se eu gosto de churrasco, vou levar o cara para comer churrasco, mas ele ele é vegetariano. Putz, que furada, eu nem me dei conta qual é o mapa dele.
O David falou, eu cozinho, a Silvana faz faxina, premissa solomônica. Assim ela tem tempo para cuidar da empresa e conseguimos comer melhor com menor custo. Perfeito, perfeito. Lá em casa também, a minha esposa trabalha também, mas eu vou no mercado, eu guardo as coisas e eu deixo tudo prontinho e eu lavo a louça. Mas ela cozinha. Então, a gente faz essa separação para a coisa andar. Então, voltando aqui. Um dos conceitos mais importantes do branding é esta diferença da gente entender identidade versus imagem. Parece simples e é, mas a gente precisa entender que o conceito de identidade, ele é auto-impingido. Ou seja, eu, Juliano, quero ser percebido como um empresário. Isso é identidade, é aspiracional. Pode ser que eu não seja hoje, mas se eu olho e aspiro, desejo aquilo, eu vou montar estratégia para fazer isso acontecer. Ou seja, vou tomar um banho de loja, vou pentear o cabelo de determinado jeito, vou usar um dress code, um código de vestimenta que seja coerente com a imagem que eu quero passar. E se eu comunicar isso coerentemente, consistentemente, em todos os pontos de contato da experiência que eu tenho, que eu gero com o meu cliente, eu vou gerar essa imagem de ser um empresário. Correto? Ao mesmo tempo, não adianta eu estar totalmente bem vestido, chegar numa reunião com o meu cliente, sentar de perna aberta, e mascar chiclete de boca aberta e falar assim, está sendo incoerente, a minha identidade vai estar sendo incoerente com a imagem que ele está gerando para o meu cliente. Então, aqui um divisor de águas. Identidade, eu controlo. Identidade depende de mim. Identidade é aquilo que eu gostaria de ser percebido. Imagem, não. Imagem é o cliente que tem. Imagem, cada um tem de acordo com o seu repertório. Agora, se eu conseguir comunicar bem, fazer bem o meu trabalho de gestão da minha marca, eu gerei uma identidade coerente. Eu gerei uma imagem coerente com a identidade que eu quero passar. Então, de novo, se eu trabalhei bem a minha identidade de marca, através de todos os pontos de percepção, através de todos os pontos de contato da minha marca, dentro da jornada deste cliente, da jornada de compra dele comigo, eu criei nele uma imagem coerente com a identidade que eu quero passar. Se eu não fui coerente, a imagem dele vai ser discrepante. Eu quero comunicar elegância e ele foi na minha loja e viu coisas caindo, foi no banheiro, estava sujo. A minha identidade foi incoerente e gerou imagem que eu não gostaria. Então, isso é muito importante. Identidade eu controlo, a imagem não. Então, a gente entender que muitas vezes a gente está se achando fortinho e o cliente realmente está tendo acesso a pontos que não é assim. Então, tenho muito cuidado com a identidade, porque a identidade, se eu faço bem feito, eu estou fazendo uma boa gestão da minha marca, estou fazendo gestão daquilo que me cabe. Se eu fizer bem isso, eu vou estar sendo, meu cliente vai estar percebendo isso de uma maneira correta. Essa informação eu acho muito interessante para a gente entender graficamente como que as matrizes, as grandes correntes de comunicação comunicam. O marketing fala de uma maneira, então, quando eu falo do marketear, é levar ao mercado. E ele é a questão de trazer uma mensagem. Ele vai levar uma mensagem para alguém. Oi, aqui estou comunicando a minha mensagem. Eu sou um ótimo amante, é o marketing falando. O telemarketing vai fazer isso através de uma ligação telefônica. Cada vez mais horrível receber hoje em dia, invasiva, etc. Mas é a maneira em que ele faz. As relações públicas, RP, é uma maneira de eu conseguir comunicar através de alguém que eu estou pagando. Então, é alguém que vai conseguir lugar em mídias pagas de uma maneira que apareça como notícia e vai falar por mim. Acredite, é um ótimo amante, mas aí é diferente. Aqui eu estou pagando essa pessoa para ela falar bem de mim. É muito o que faz hoje uma influência. A propaganda é aquela coisa massiva, repetitiva. Eu sou um ótimo amante, eu sou um ótimo amante. Ela vai lá bater, tipo o YouTube, quando tu não quer que ele tá lá te enchendo o saco no anúncio, não, no anúncio te interrompendo a programação. E o design gráfico, ele é icônico. Ele mostra em algo simbólico aquilo que eu não preciso de palavras para falar.
E, por último, o branding é sobre o quê? É sobre reputação. Se eu fosse resumir em uma palavra para vocês, tudo que para mim é branding, branding é tudo que falam de vocês quando vocês não estão mais na sala. É reputação. E reputação tem a ver com da maneira que eu trabalhei correta a identidade da minha marca, comuniquei isto coerente em todos os pontos de contato, comuniquei valor para o meu cliente e, principalmente, promessa e entrega. Prometi algo e entreguei consistentemente. Se eu fiz isso ao longo do tempo, gerou reputação. E se gerou reputação, reputação pressupõe clientes fiéis. Se pressupõe clientes fiéis, pressupõe clientes que me indicam, que me geram novos clientes qualificados como ele. Isso quer dizer que cada vez mais eu estou investindo menos em CAC e mais em LTV, falando a linguagem do marketing digital, em menos em custo de aquisição de cliente e mais em quanto aquele cliente vem indicado já pifado para mim, para minha marca. Ele já vem entendendo o valor que é para ele. Reputação de marca, exatamente isso o Davidson colocou aqui. Reforço importante. Branding é sobre o que falam sobre você na sala quando você não está mais. Então, branding é uma palavrinha para mim, resumindo, é reputação. Positiva ou negativa. Entendo que isso tem, sempre como tudo na vida, o mundo é do contraste. A gente só percebe as coisas pelo contraste. Porque existe a comparação, porque existe a diferença, e que inclusive é uma das técnicas de como eu posso posicionar o meu negócio na cabeça de um determinado cliente. Então, falando um pouquinho já sobre o outro ponto, que é posicionamento de marca, ajudando vocês a entender de uma maneira simples, Juliano, cria uma marca de um bar para mim. Dou 2 passos para trás e pergunto, tá, um bar é genérico, um bar é segmento. Um bar rock ou um bar sertanejo? Só estou fazendo uma pequena provocação. Ah, não pensei nisso. Então, quem sabe a gente olha para a concorrência, para ver quem é que está ali disputando aquele mesmo quinhão com a gente, para ver se nessa concorrência existe algum tipo de bar que está extremamente cheio e outro lugar que pode estar inocupado. Aquilo que a gente chama tecnicamente um oceano azul. Para que eu vou brigar dentro de um oceano vermelho se eu posso buscar o meu oceano azul? Mas ele só é azul se tem demanda. Ele só é azul se eu posso ser pago. Se as pessoas vão pagar o valor que eu gostaria por ele. Só é azul se as pessoas percebem valor nele. Então, entendendo que essa escolha de se é rock ou sertanejo ou qualquer outra coisa que seja, ela é a maneira que eu escolho posicionar o meu negócio. Dá mais um exemplo para vocês, bem tangível. Por que o nome da Apple é maçã? Por que é maçã o nome da empresa de tecnologia? Alguém sabe da história? Me ajude aí, pode colocar aqui no chat para me ajudar a reproduzir. Como dizia o Maluf, fale bem e fale mal, mas fale de mim. É um pouco isto, mas pelo ponto de vista de branding, eu vou trabalhar o máximo possível e o que cabe de mim é falar bem. A cachaça econômica, disse Davidson, o Isaac Newton, a questão da maçã. Vou trazer para vocês aqui, é um case que a gente estuda bastante quando está estudando sobre Só um marcas. comentário aqui. Não Vai é lá, que a Davidson. cachaça econômica com a marca que o cara pegou aí, usou as cores e usou o branding da Caixa Econômica para criar um bar em Cariacica, que é o Espírito Santo, na região metropolitana, e ficou viral, nacionalmente conhecido. Depois ele teve que mudar a marca por causa Sim. do direito de imagem. Mas no aí já caso tinha da ficado Apple, conhecido. isso, exatamente. Já, agora, no caso da Apple, pelo que eu li, é associar a ideia da maçã ao Isaac Newton mesmo, questão da descoberta. De ter uma epifania, de ter uma eureka. É isso? Show, show. Você dá a palavra para o Wilson, que levantou a mão. Wilson, por favor, pode falar. Boa noite a todos. Na odontologia, que ainda é minha área,
ainda não parei, né? Nós temos uma estatística que um cliente satisfeito te traz mais 5. Um cliente mal satisfeito te tira 15. Ótima a estatística. E eu posso dizer que é muito relativa a segmento de negócio. Posso te dizer que também, pelo olhar de entendendo que nós somos latinos-americanos. O latino-americano tem uma peculiaridade de que ele não gosta de se indispor muito com o outro. Isso quer dizer que a gente naturalmente é um pouquinho dissimulado. A gente evita o conflito, evita falar na cara. Eu posso te dizer isso, que a informação que eu tenho é que sim, eu indico quando eu gosto, porque eu quero que as pessoas que eu gosto tenham também uma experiência boa. Mas, na maioria das vezes, eu não gasto tanto energia falando mal de quem eu não gosto. Mas isso também é aquela coisa de que eu esqueço rápido e, para mim, passa a ser irrelevante e, de certa maneira, aquela... Perdi a oportunidade de fazer bem para o cliente para ser indicado. Então, claro que quando eu sou muito mal atendido, cara, me estragaram o carro, aí sim, aí nesse ponto eu digo, aí eu falo para, acho que 15 é no mínimo, mas na maioria das vezes, quando eu tenho serviço que eu esperava algo e ele não chegou na expectativa que eu tinha, eu simplesmente esqueço, troco ele, vou para outro e nunca mais volto, acabo não voltando. A gente toma uma decisão que é bem racional mesmo na virada. Vou pegar aqui a contribuição do Breno. A Apple vem de uma visita do Jobs numa plantação de maçãs. Ótimo. O contexto geral que a gente explica pelo ponto de vista do branding aqui. Steve Jobs estava querendo entrar no mercado que tinha empresas já fortalecidas. Uma delas era a Big Blue, chamada na época IBM, Industrial Business Machine. Outra, a Microsoft, que são nomes, vai ver, descritivos. Microsoft ou Industrial Business Machine. Fábrica de máquinas industriais, traduzindo literalmente para o português. É um nome que é o descritivo da marca, como se eu fosse dizer Casa das Cuecas, que tem aqui em Floripa, que não vende só cueca, mas o nome é um nome descritivo. Casa dos Parafusos. Estou descrevendo a marca. Talvez do tipo de nomeação, de naming, mais rasos que tem. Mas foi muito usado até hoje. Ele teve um momento sabático da vida dele, que ele largou tudo e foi fazer uma viagem. Ele trabalhou no kibbutz, e nesse kibbutz plantavam maçãs, e ele ajudou na colheita e na plantação de maçãs. O primeiro input, segure isso. Aí, quando ele, mais tarde, estava desenvolvendo a empresa, ele entendeu, cara, eu vou entrar no mercado, tem gente estabelecida. E quem está estabelecido é o status quo. É aquilo que é o sistema, vamos chamar assim. O status quo era quem estava estabelecido. E aí ele entendeu, cara, eu quero ir contra isso, eu quero fazer algo diferente disso. Eu quero inovar, eu quero ser diferente. Vem um pouquinho a questão do Isaac Newton, no sentido de ser alguém que faz uma descoberta diferente, mas é mais no sentido de que ele entendeu que, cara, como é que eu posso, em termos de um símbolo, mostrar que eu quero ser diferente? O que é o símbolo do pecado? Biblicamente, a maçã. Eva comeu a maçã e por isso que a maçã está mordida. Quer dizer que eu pequei. A maçã não está mordida ao acaso. Quer dizer que eu, Apple, pequei. E se eu pequei, quer dizer que eu penso diferente. I think different é o slogan. Pense diferente é o slogan da Apple. Então tem a ver que é uma maçã e é uma maçã mordida porque eu me posiciono pensando diferente do status quo, daquilo que está ali. Isso é posicionamento público. Então, uma marca que dá o nome de maçã e é uma maçã mordida e se posiciona como algo que quer contestar aquilo que está ali, eu estou dando toda uma percepção que não é somente o nome, não é somente a marca, é todo um posicionamento de mercado que eu estou dando nome e marca. Então, entendo que primeiro sempre vem a alma. A gente divide isso em corpo e alma da marca. A alma é aquilo que é teu, que é posicionamento, que está na sua essência. É aquilo que a gente vai dizer, como é que eu deveria conhecer uma pessoa? Enquanto pessoa mesmo. Pensando que, se a gente vai pensar, o que é uma empresa? É uma soma de CPFs. É uma pessoa jurídica, mas são pessoas que trocam uma empresa. Então, se eu vou pensar que apaga a luz, eu vou conhecer uma pessoa no escuro, porque aí eu conheço a alma dela, a essência dela, os valores dela. Aí eu acendo a luz e enxergo. Se eu enxergo primeiro, vem aquilo que muitas vezes é preconceito, mas entender que aquilo que não muda é a alma.
A alma eu posso trocar de roupa, mudar o cabelo, deixar a barba, pintar meu cabelo de azul. Eu estou mudando aí a minha marca, a minha logomarca, vamos pensar assim. Mas a alma que está por detrás, que é o que move, é aquela essência de entender que é a alma que vem primeiro. O naming, a logomarca, a embalagem precisa refletir a alma para ser coerente. Precisa estar alinhada com a alma. E o que é a alma? É o meu princípio, é os meus valores, é aquilo que é a minha proposta de valor, aquilo que me faz único, que é a minha identidade autêntica, genuína. Então, entendendo que isso é esta coerência entre corpo e alma da marca, que é o que faz realmente o processo de branding. Para a gente entender... Desculpa, Wilson. É isso. A explicação me coloca numa situação, me sinto privilegiado porque busco assim, né? Embora esteja mudando de área de trabalho, mas mantendo essa alma. Perfeito, perfeito, perfeito. Exatamente isso, porque o Wilson tocou num ponto que eu trago muito para as consultorias quando eu vou falar com o cliente, dizendo que, cara, quando tu vai dar nome para a tua empresa, o nome é muito mais sobre quem tu é do que sobre o que tu faz. O que tu faz muda ao longo do tempo, muitas vezes motivado por uma mudança de tecnologia, por uma mudança minha, que eu não aguento mais fazer tal coisa, quero mudar para outro lado, mas a minha essência não muda. Então, é muito mais sobre quem eu sou do que sobre o que eu faço. Então, faz todo sentido. Quem eu sou, eu posso mudar o que eu faço, motivado por qualquer coisa que faça sentido para vocês. É para vocês que tem que fazer sentido. Porque à medida que vem esse sentido, você já deve ter ouvido falar no Ikigai. Aquilo que eu amo, aquilo que eu faço bem, aquilo que o mundo precisa no sentido de que tem demanda, tem mercado atingível suficiente, e aquilo que eu posso ser pago. Essa essência do Ikigai está na essência do branding também. Um desses pilares faltando não sustenta. A conta vem, seja em forma de dor de cabeça, seja em forma de úlcera, seja em forma de câncer, mas vem, somatiza. Então, isso, inclusive, somatiza em termos de CNPJ. O CNPJ adoece também. Verdade. Tratar desse conceito de qualidade percebida está na essência da gente entender que o que é a tal da qualidade percebida. Um gráfico que eu aprendi ao longo do tempo e quero compartilhar com vocês, para mim faz muito sentido. A qualidade percebida é um somatório desses dois pontos, que é, primeiro, promessa. A promessa, entendo vocês enquanto formadores de promessa de marca. Promessa é tudo aquilo que eu digo que eu vou entregar para o meu cliente. E aí, tudo aquilo que eu digo também envolve tudo aquilo que eu faço para entregar. Então, digamos que eu seja uma lancheria, envolve desde selecionar fornecedor, comprar, estocar, montar cardápio, montar o prato, entregar o prato, tudo que eu entrego, tudo. O marketing que eu faço, as pessoas que eu treino. Então, a minha promessa é tudo aquilo que eu entrego para o meu cliente. Ponto, parágrafo, nova linha, travessão. Lá do outro lado, tem o cliente com a qualidade esperada dele. Isso é dele. Na grande maioria dos negócios, vocês estão vendo aqui que eu estou pegando 25% da qualidade esperada, a minha promessa está atendendo desse cliente. Quando eu conheço pouco do meu cliente, geralmente eu começo assim. A minha promessa, eu fiz tudo que eu achava que eu precisava, e o cliente lá com a qualidade esperada dele. Geralmente a minha promessa dá conta, quiçá, de 25%. Aí eu começo a entender que, cara, eu acho que eu preciso entender mais do meu cliente. Empatia, lembrem, é sobre o que é valor para ele, não é o que é valor para mim. É sobre o umbigo dele, não do meu umbigo. Começa a entender. O tempo vai me ajudando a entender mais, eu vou aprendendo a trazer ele para escutar, etc. E à medida que eu vou entendendo, cara, minha promessa está dando mais conta da qualidade que ele esperava. Isso quer dizer que, então, estou atendendo melhor esse cliente, ele está recomprando mais, ele está indicando mais. A minha promessa está cada vez mais entregando mais qualidade percebida para ele. Até o momento, cara, fiz o meu dever de casa. Aqui o Edson colocou, por isso que ninguém acredita em políticos que prometem, mas a qualidade de serviço, sim. Isso é promessa e sem a equivalência na entrega. Mas aqui, cara, entendi, trabalhei o suficiente para dizer, cara, minha promessa está dando conta da qualidade do meu cliente. Até porque eu faço pesquisa de satisfação,
faço o tal do NPS, Net Promoter Score, sei que eu estou bem na foto com ele. Se eu mostrasse essa figura para vocês agora, vocês diriam que essa figura está ok? Sim ou não? Pode se posicionar no chat, mas aqui mais um conto com a opinião de vocês aqui. Entendo que eu vim daqui. A minha promessa é tudo que eu faço. Eu entrei no mercado, não conhecia tanto do meu cliente, fui maturando, fui conhecendo o que ele esperava, fui melhorando a minha promessa para adequar ao que a qualidade que ele esperava, até que cheguei nesta figura aqui. Se entrega o que promete é coerente, disse o Davidson. Ok. O que mais? Quem mais arrisca? Essa figura está ok? Sim ou não? Ok, disse o Newton. O que mais? Só duas opiniões? Arrisquem. Aqui a gente está em ambiente controlado, está entregando uma promessa pequena, disse o Valdir. O que mais? A promessa tem que ser maior que a entrega. Tá, ok. Então quer dizer que a imagem está coerente. Ela está entregando mais aqui. O azul está maior. Está invertido, disse o Breno. Não, a qualidade do cliente é o amarelo. Se o cliente espera aquilo e eu entreguei com a minha promessa, não está invertido, Breno. Mas te abro para poder argumentar. O cliente esperava menos. Não, aqui ele está dando conta. Percebe que tudo que o cliente percebia está ali, está dando conta. Tem uma pegadinha aqui, sim. Mas a pegadinha é essa, quer dizer que a minha promessa, olha o tamanho que ela é, e olha o tamanho da qualidade que o cliente espera. Tudo que tem azul aí é o quê? Desperdício. Gordura desnecessária. Quer dizer que eu estou trabalhando em muita coisa que o cliente não está percebendo o valor. Se ele não está percebendo o valor, é desperdício. Quer dizer que o quanto eu posso melhorar em processos, etc., que eu posso cortar coisas e ainda assim está dando conta de superar a qualidade que o cliente espera. Esse azulzinho que está aí, quer dizer, é uma entrega extremamente ajustada para dar conta daquilo que o cliente espera e ainda assim um espaço para aquele, uau, eu não esperava isso, superou a minha expectativa. Esse azulzinho é onde a promessa vai além da expectativa do cliente, mas dentro de algo que faz sentido para ele. Aqui é um além com muita gordura, com muito desperdício de tempo, de dinheiro, de processos, etc. Então, a gente entender que qualidade percebida é a gente entender da qualidade esperada do cliente, dar conta dela e ainda assim guardar um pouco de gás, um pouco de entrega para que entre naquele ponto que o cliente vai dizer, uau, eu não esperava isso. E esse uau, cara, não é nada muito requintado. Na maioria das vezes é um detalhezinho de que fui passar um final de semana com minha esposa no hotel fazenda no interior e, cara, peguei barro, estrada de chão, cheguei lá na sexta, deixei o carro no cantinho. Quando eu fui sair do domingo, me entregaram o carro lavado. E não me cobraram por isso. Eu não esperava. Superaram minha expectativa léguas. Tipo, que legal, carro cheirosinho, lavadinho. Outra coisa, fui fazer uma viagem para São Paulo. Os caras me perguntaram no questionário o que eu gostava de ler. Eu disse, cara, na época eu morava em Santa Maria. E disse, cara, eu gosto de ler o Diário de Santa Maria. Cheguei em São Paulo, estava no Diário de Santa Maria do dia, em cima da cama. R$2,50 custa o jornal. Mas custou caro para eles? Não, cara, bota no ônibus, está lá no outro dia. O quanto é importante a gente entender que a qualidade esperada é a qualidade do cliente, que o cliente espera e que superar está muitas vezes em detalhes pequenos que vão fazer toda a diferença. Isto é um olhar de branding também, entender que a promessa da sua marca precisa dar conta da qualidade esperada e buscar sempre que possível trazer aquele momento do uau, da melhoria da experiência no cliente. Vamos agora para uma parte um pouquinho mais técnica. Quando a gente fala de marca
Marca é um somatório dessa percepção que a gente tem, sim, do produto ou do serviço em si, das pessoas que fazem esta entrega deste produto, desse serviço, de toda a parte que ela pode ser física ou digital, mas existem pontos de contato que fazem a venda para o cliente. Então, os pontos de venda físicos ou digitais. E toda a gama de serviços atrelados ao meu produto. Então, a gente entender que, geralmente, cada vez mais, essa servitização do mercado entende que o produto é quase sempre commodity, e a maneira que eu entrego o serviço que vai trazer muito diferencial também. Mas a marca está no centro destas 4 grandes esferas. E, ao mesmo tempo, tudo que envolve esses pontos de contato. E a gente entender que ela precisa fazer a comunicação desta promessa, dessa proposta de valor coerente em todos esses pontos de contato. Essa gestão disto tudo é o que se chama de gestão de marca. Eu entender que eu tenho uma inter-relação e uma análise combinatória de fatores aí que eu preciso trazer essa coerência para tudo isso. Aí eu estou gerindo a minha marca de uma maneira profissional. Isto é gestão de marcas, isto é branding. Então, o grande trabalho de branding é criar associações desejadas para a marca em todos esses contextos, em todos esses momentos. E aí, marca forte produz aquilo que a gente chama de vantagem competitiva sustentável. Por quê? Quando eu tenho uma marca forte, é aquele ponto que eu entendo que, por que o café por quilo, a saca, sai tanto? Por que se eu boto ele dentro de uma embalagenzinha do Nescafé, ela já salta para X 3 vezes o que ela sairia in natura? E por que se eu vou ter uma determinada experiência do Starbucks, aquilo já vai para 10x? E é café que tem ali, na essência. Eu estou trazendo uma vantagem competitiva que uma marca, só pela chancela da marca, eu já tenho uma valuation na minha empresa, eu já tenho aquilo, um retorno sobre o investimento muito maior. Mas tirei a marca, ela deixa de valer também. Então, a gente olhar para esse sistema em 4 grandes momentos. Eu começo com a estratégia. E a estratégia é aquele ponto da administração tradicional. Quem eu sou, para onde eu vou, os meus valores. Então, aqui é objetivos, metas, visão, missão, propósito, princípios, valores, proposta de valor, diferenciação. Tudo está aqui na estratégia. Identidade já é, então, cara, como é que eu vou dar cara para essa estratégia? Volto a dizer aqui, de novo, se eu tenho, bem simples, é um exemplo bem raso, mas digamos que eu tenha 2 filhos. Um deles é Rodolfo e o outro é Cauã. Qual dos 2 é surfista? É uma suposição, mas jogo que 99% de vocês podem me dizer, cara, se eu tivesse que chutar algum, eu diria que o Cauã é surfista. Faz sentido para vocês dizer que a identidade tem a ver com a estratégia, de entender que a estratégia é a definição da alma? E se eu, pai, dei o nome para o meu filho de Cauã, naturalmente com aquele olhar, pai, eu gostaria, já na gestação, que ele fosse surfista, e que quando ele nasce, você já fecha os olhos e imagina um moleque com o cabelo parafinado aqui em cima, amarelinho, de bermuda. É natural, isso é inconsciente coletivo. Então, a identidade, o número 2, tem que estar atrelado com a estratégia, ele tem que representar a estratégia. Aí, ok, defini a estratégia e dei cara, dei nome, dei marca, identidade visual, fiz o site, fiz o material de divulgação, fiz as embalagens, defini minha proposta de valor, fiz o folder para comunicar. Aí eu preciso implementar. Implementar quer dizer, cara, eu preciso botar essa identidade no meu ponto de venda, eu preciso realmente botar meu site para rodar, preciso fazer meu e-commerce começar a rodar, preciso colocar essa identidade no meu veículo, tudo que são os pontos de contatos físicos, reais e digitais. E depois o quarto, então, é a lógica do PDCA, e Plan, Do, Check, Act. Eu vou fazer esse círculo. A gestão quer dizer nada mais do que, cara, vou olhar novamente a minha estratégia.
Aí minha identidade está coerente. Implementei. Quais são os indicadores dessa implementação? Os que fazem os meus KPIs, que fazem sentido para o meu negócio. A gestão eu estar medindo esses KPIs e cada vez ajustando o leme de acordo com o vento. É o fazer o dia a dia. Então, o processo de branding envolve esses 4 grandes etapas, grandes passos. De uma maneira mais gráfica, para ajudar a gente a entender que, normalmente, a gente entra numa empresa, ou quando nós, empreendedores, estamos fazendo uma empresa, via de regra, os nossos departamentos estão assim, cada um comunicando de um jeito, apontando para uma coisa, fazendo uma coisa. A grande tarefa do branding é fazer isso. Parece simples, né? No gráfico mas na vida real é difícil, porque envolve pessoas diferentes, envolve motivações diferentes, envolve toda uma questão de ESG, na questão de governança, de poder dar direcionamento correto para esse negócio, que isso tudo precisa estar apontando para o mesmo lugar para aí sim criar a sinergia. E eles juntos vão ser muito mais fortes do que eles sozinhos. Novamente, a mesma coisa com uma visão um pouquinho mais gráfica. A análise estratégica da marca, a primeira coisa que a gente faz, é a base do processo. Depois eu faço o desenvolvimento do sistema de identidade da marca coerente com essa análise. E aí depois eu faço o sistema de implementação. No sistema de implementação, tem a questão da gestão embutida nele. E aí entendendo que é aquele conceito de espiral ascendente. Sempre que eu passo pelo mesmo ponto, novamente, eu vou tentar passar 0,1% no mínimo melhor, e com o girar desta roda, eu tenho, ao final de um mês, um ano, um bom pouco melhor. Por último, eu quero trazer para vocês uma associação que eu acho extremamente importante e que, para mim, caiu uma ficha bem grande quando eu fiz a pós de design de serviços. Cara, branding na vida real, tangibilizado através de um projeto de design de serviços. Por quê? Porque se eu entendo que design de serviços tem a ver com eu projetar o passo a passo da entrega do meu serviço para o meu cliente, então aqui não é design no sentido estético, é um design no sentido de projeto de todas as etapas, do passo a passo, de como eu gostaria que o meu cliente usufruísse e passasse pelo serviço da minha empresa. Nada mais para descomplicar, do que fazer um POP pelo ponto de vista contrário, um procedimento operacional padrão, ou, na linguagem mais técnica de mapeamento de processo da engenharia de produção, estou mapeando um processo da minha empresa. Só que aqui eu estou mapeando pelo ponto de vista do outro lado, do cliente, que é muito difícil. A gente sempre vai trazer o nosso olhar. Mas a sacada é que branding e design de serviços é a tangibilização. Por quê? O que é o serviço? Nada mais do que 3 grandes etapas. O serviço é dividido em pré, durante e pós. Pré-serviço, durante serviço e pós-serviço. Pré-serviço geralmente envolve suspect e prospect. Não é meu cliente ainda. Ele é um suspect que está talvez achando que precisa do meu problema. A partir do momento que eu eduquei ele, que ele ficou sabendo mais, aí sim ele pode começar a me cogitar. Aí ele é um prospect para mim. A partir do momento que eu esquentei esse prospect, ele pode comprar de mim. Aí ele é cliente, cliente é quem me paga. Simples assim. Cliente é quem me paga. Não está pagando, ele é suspect ou um prospect. Me pagou, passa a ser cliente. E aí tem o durante, tem todo o processo de uso dele. E que pode, se for uma recorrência, esse processo de uso é maior. Spotify, academia anual, etc., é maior. E depois tem o pós-venda, que ele pode ser seccionado em 2 momentos, pós-venda e retenção. Então, digamos que pós-venda de um serviço de venda única, fui lá, comprei um lanche, logo depois a empresa me manda uma pesquisa de satisfação. Cara, chegou aí tudo direitinho, o molho estava ok, o lanche estava quentinho, a embalagem chegou em perfeitas condições, o lanche também, beleza. Foi logo depois. O retenção já é com o tempo passado, após o uso, ele vai me perguntar, cara, a gente criou um lanche novo e está fazendo um teste só para quem é nosso cliente, já gostaria de fazer parte desse teste, a gente está com 50% de desconto. Uma ação só para ti, só para reter a minha base. Entendendo que sempre nesse momento de pós e retenção, a gente tem aquelas possibilidades de fazer ações de upsell e cross-sell. Traduzindo esses briefs. Upsell, eu vou vender um pouco mais daquilo que o cliente me comprou. Ano de Copa. Entrei na loja para comprar uma TV de 52 polegadas. O cara me mostrou, o vendedor, cara, essa de 52 está
R$ 500. Mas a de 62 está 550. Vou levar de 62, tranquilamente. Fiz um upsell. Eu gastei um pouquinho a mais daquilo que eu entrei pensando em comprar. Aí tô lá abraçado na televisão, saindo da loja, o cara me grita: Ô, Juliano, tu tem um REC para botar isso aí? Não, pá, meu REC não cabe de 62. Vou comprar um REC. O REC é o cross-sell. O REC é eu vender algo que eu sei que vai dar conta de uma outra dor que o cliente só se deu conta que tinha porque eu sanei a dor inicial dele. Então, a dor inicial é a minha promessa, a proposta de valor básica. Entreguei para ele. Mas sempre que eu dou conta da dor inicial, ele vai se dar conta que vai vir uma outra dor. Exatamente como um videogame. Matei o chefão de uma fase, vai vir o chefão da outra. Ou pegar a gente como uma vida acadêmica. Terminei o primeiro grau porque vinha o segundo. Aí eu vou estudar para o segundo para passar no vestibular. Aí eu estudo para o vestibular, vem a dor de entregar a monografia. Aí depois da monografia vem a dor de estudar para ser melhor no mercado. Ó, a dor só vai deslocando. Se eu trabalho com educação, eu já tenho o próximo produto para oferecer para ti pronto. Eu entendi a tua jornada. Juliano, Oi? com licença, eu sou a Jeff, eu sou assistente do Polo de Itaúnas. Eu não sei se você viu, a Val te mandou uma mensagem no privado. Ela ficou sem áudio de novo, tá tendo esse probleminha. E aí a gente precisa finalizar o evento em 1 hora, porque senão fica muito, não sei se passaram para você isso, mas senão Não, fica tinha muito, me dado 1 hora e muito. meia. Ah, tá. É 1 hora de apresentação e 1 hora e meia de perguntas, né? Aham. Deixa eu fazer uma Aí coisa aqui que o meu computador travou a tela aqui. Não sei se vocês estão me escutando o áudio ainda, né? estamos te escutando. Tá, o meu computador travou a minha tela aqui. Não sei se ele superaqueceu, sei lá, mas ele deu um pau aqui. Então, eu vou só Ele está reiniciar ele e dizendo já. que está ouvindo bem. Tá, eu reinicio ele, Ela, volto para a chamada e aí respondo as perguntas de vocês. Pode ser? a tela E aí, também está aparecendo. oi? É, A a tela tela está. está aparecendo. Tá aparecendo para vocês? Sim. Para mim, ela travou aqui. Deixa eu só dar um Ctrl Alt Del aqui, ver o que ele me diz. Não, travou, tá travado. Eu estou vendo a minha tela repetida no meu iPad aqui, mas na minha tela do computador ela está travada. E eu não sei o que foi aqui. Alguma coisa. Deixa eu só dar um. Agora acho que ela respondeu. Aguentem aí Deu bem rapidinho. certo? Eu já volto para a chamada. Espera aí. Tá bom.
Foi abduzido pela Matrix aqui, mas voltou. Ele deu uma travada grande. Coisas de TI, normal. Não dá para se estressar com isso, que faz parte da revolta deles contra a gente. Tá tudo bem. Olha só, deve faltar aqui, acho que uns 2, 3, meia dúzia de slides, nem isso. Estou só dar uma olhadinha. Mas, ao mesmo tempo, eu já posso ir me enquadrando com vocês aqui. De quem quiser ir fazendo alguma pergunta, estou abrindo novamente aqui os slides. De certa maneira, a gente já estava nos 44 do segundo tempo aqui para finalizar. Exatamente, estava no penúltimo slide da apresentação. Eu vou só compartilhar com vocês e já abro full para perguntas, só um pouquinho. Está parecendo o jogo de ontem, né? Corinthians e Flamengo, na hora finalzinha lá, faltou luz. Puxa! Então, voltando aqui, eu estava contextualizando vocês na questão de que o branding, ele se tangibiliza através de uma experiência para o consumidor, entendendo pré, durante e pós. Não negligenciar nenhuma das 3 grandes etapas da experiência do cliente. Todas as 3 são extremamente importantes e todas as 3 têm os seus desafios e suas oportunidades. Então, olhar para o macro do processo do cliente. E aí a gente tem que entender que quando a gente está mapeando uma jornada de uma maneira profissional, a gente vai ter um mapa parecido com este. Eu trouxe só um exemplo para vocês de se entender que quando eu olho para a jornada do cliente, eu tenho ações do cliente, oportunidades de melhoria neste ponto, tenho perigos que aquele ponto, que aquele passo da jornada possa ter, eu tenho o mapa emocional do cliente, onde eu vou ter a carinha do cliente interagindo com o meu serviço naquele ponto específico, eu vou ter alguns KPIs de acordo com cada etapa do cliente, e vou ter aquilo que a gente chama os pontos da verdade. Esse mapa aqui está representado por esse verdinho aqui em cima, que é os momentos da verdade. Então, aqui eu trouxe só para mostrar para vocês que existe metodologia para isso. Não é para assustar, é para dizer que dá para fazer. Se eu quiser fazer bem feito, eu vou olhar para pré, durante e pós-serviço. Isso aqui é de uma ótica, um serviço físico de uma ótica de joalheria. Então, esse é o mapeamento, e a gente entendeu, cara, quanta possibilidade e oportunidade de melhoria a gente tem aqui no amarelinho, que são coisas que a gente pode fazer para melhorar a experiência do cliente, e automaticamente melhorando a experiência, eu estou entregando uma experiência de marca, uma reputação de marca na consequência melhor para o meu cliente. Eu trouxe uma metodologia para vocês, um case para mostrar para vocês, mas ele traz na prática como é que a gente faz isso, como é que a gente faz a investigação desde missão, visão, valores, diferenciais, construção da proposta de valor, posicionamento, e depois como é que a gente entrega isso em termos de apresentação. Então, já é a prática de como isso está feito. Mas realmente estou olhando aqui, já são 21h17, eu quero preservar esse tempinho final aqui para vocês, para poder responder algumas perguntas que façam sentido nos desafios que vocês têm dentro do dia a dia de vocês. A gente poder trazer, porque entendo que sempre já passamos 15 minutos de tempo total, né? Então, assim que eu já não nos finalizar. Val, desculpa, então, vou por ti aí. Como é que está o teu cronograma aí? Peço para se você consegue ainda falar aí. Oi, Juliano. A Val não consegue falar. Infelizmente, nós vamos precisar finalizar mesmo, assim, muito infelizmente, porque foi uma aula maravilhosa. E a gente vai ter a gravação que a gente combinou, eu e a Val, nós pensamos de vocês enviarem uma mensagem, dúvida, para o grupo do polo de vocês. E aí a gente passa para o Juliano,
para ele dar um retorno, porque infelizmente a gente vai realmente precisar encerrar, porque quase 20 minutos depois do horário. Tá bom, Juliano? Infelizmente. Tranquilo. Peço desculpa pela calibração de tempo, eu tinha como 1h30 aqui o meu tempo, então eu tinha deixado os últimos 15 minutos, mas assim, ó, as gurias têm os meus contatos, fiquem bem à vontade de passar para elas ou passar direto para mim as perguntas, o que eu puder responder, e eu não souber, eu vou atrás, é uma questão eu entro em flow aqui, eu não vejo o tempo passar, então peço desculpa para vocês também, que eu acabo me emocionando com o tema. Então, que eu puder auxiliar vocês depois, estou à disposição. Eu sou mentor do Co-Creation, eu mentoro a parte de branding. Eu pedi para o Thiago para esse último ano eu não estar na mentoria individual, porque para mim está um pouquinho pesado a questão dos projetos, mas ao mesmo tempo, sempre que eu posso contribuir com vocês nesse momento mais conjunto, eu estou à disposição. É um trabalho que eu faço realmente com o coração na mão, porque eu gosto do que eu faço e fico à disposição de poder contribuir com os projetos de vocês. Obrigado pelos feedbacks aqui. É maravilhoso poder estar conectando com gente que está querendo fazer a coisa acontecer. Então, agradeço, gratidão por vocês estarem aqui fazendo a diferença na vida de vocês e, com certeza, na vida de todo mundo que está ao lado de vocês nos projetos aí. Essa energia é o que faz a vida valer a pena. Então, estamos juntos aí. Obrigado, estamos juntos e Que fico à disposição de legal. vocês. Você está fazendo a diferença para nós. Olha que legal. Obrigado, Muita gente Wilson. Cara, elogiando gratidão. no chat. Muito, muito obrigada, Juliano. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo e todas as Valeu. contribuições. E que pena, né? Mas quem sabe na próxima a gente consegue, né? Ter mais troca, assim, né? Show, Tá bom? show. Fico à disposição. Valeu, gente. Muito obrigado. Vão comer que as barriguinhas devem estar roncando aí. Uma boa noite, um bom descanso e contem comigo. Toque esses projetos e faça esse foguetinho voar aí, foguete não tem ré. Valeu. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Uma boa Valeu. Tchau, noite. gente. Boa noite, Tchau, bom tchau. descanso. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, fique com Deus.